Bomba, torcedor do Santa Cruz. Desembargador Bartolomeu Bueno trouxe uma declaração importantíssima. Ele renunciou ao cargo de presidente do Conselho Fiscal e, além disso, disse que está fora do Santa Cruz. E é sobre isso que a gente vai comentar a partir de agora. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E tem um comentário de um ex-investidor em uma postagem aí envolvendo essa declaração do desembargador Bartolomeu Bueno. O que é que acontece, torcedor? Eu vejo que o desembargador Bartolomeu Bueno, ele tem, claro, grande serviço prestado ao Santa Cruz, porém sempre estava trazendo entrave. Eu não sou a favor que o estádio passe de forma definitiva para os investidores, sou até favorável à cessão. Logo no início ele começou com 35 anos por mais 35 anos. Ontem trouxe a informação que até concorda que seja 50 mais 50, mas nada de estar passando o estádio de graça. E sempre ele falava nisso. A gente está vendendo de graça o estádio do Santa Cruz, não sei o quê. Enfim, eu vejo que essas polêmicas que ele trouxe aí nos bastidores das rádios, ele procurou que a torcida ficasse chateada com ele. Porque uma hora ele dizia uma coisa, outra hora dizia outra, e ninguém sabia o que ele dizia, na verdade. Porque, pronto, na semana passada, vou renunciar. Aí depois volta, não vou renunciar, vou continuar. Aí quando é hoje, agora, vou renunciar e já estou fora do Santa Cruz, não quero nem saber mais. Ou seja, fica muito disse, me disse, e o cara não sabe o que está acontecendo de verdade. Então, ele está muito chateado, isso é fato, o desembargador. Quem trouxe essa nota aí foi o João Vitor Amorim, né, repórter da Rádio Jornal, onde eu quero dar os créditos aí. E assim, torcedor, eu acho que era necessário, porque deixar uma pessoa conduzir uma coisa que toda semana está falando nas rádios, e criticando, e passando na cara, dizendo ontem que o Galhardo tinha que ser demitido por justa causa, dizendo que os investidores estão pegando o estádio de graça. Então, tipo, parece que o cara tá mais contra do que a favor. E uma pessoa dessa é que vai ser iria ser, na verdade, né? O que ia dar o parecer final sobre a questão da comissão fiscal. Então, fica chato você ver pessoas assim, tá se declarando toda hora, todo instante. Não é muito melhor ter um diálogo? Chegar, ó, vamos fazer o seguinte: desembargador e o pessoal lá, presidente Bruno Rodrigues, Vitor Pessoa de Mello, até os investidores chegar, conversar. Ó, é assim, assim e assim. A gente está fazendo essa proposta. Vocês sabem que a única alternativa para o Santa Cruz é a SAF. E levantar os pontos. E aí o que é que acontece? O cara vai concordar, vai discordar de alguma outra coisa? Isso é tudo ok, tudo certinho, tudo bacana. Mas não precisa estar dando declarações em rádio e dizer que vai renunciar. E depois volta atrás. Não vou mais não. E depois vou. E aí o cara não sabe o que está acontecendo. Então, dessa vez, ele disse que até está fora do Santa Cruz, não só mais do Conselho Fiscal. Então, pelo jeito, nem para as bandas do Arruda um homem vai pisar, nem tão cedo, né? Então, torcedor, é esclarecer esses pontos para vocês. O Márcio Cadar, que é ex-investidor, comentou em uma postagem, a gente vai colocar aqui para você ver, dizendo que é um grande dia. Foi esse o comentário que ele trouxe. É porque numa negociação, eu acho que é muito importante, quanto mais transparência, melhor, mas também quanto mais silêncio em alguns momentos, melhor. Por quê? Se você é contrário, deixe seu posicionamento pronto. Mas não, fica nessa, vai, aí depois volta. Torna chato. O torcedor disse, o que é que esse homem quer, na verdade? Vai continuar, vai ficar, vai-se embora, não vai. Então, fica até um assunto cansativo, um assunto que a gente fica repercutindo direto, enfim. Então, essa é a questão. O desembargador Bartolomeu Bueno, né? Ele tem sim seu serviço prestado, fez muito pelo Santa Cruz, inclusive até disse que chegou a pagar salário atrasado, ajudar na folha. Então a gente sabe, a gente reconhece, mas assim, tá na hora de o modelo associativo morrer
para que a SAF possa existir. E o meu desabafo, torcedor, agora também, é que não tem como o Santa Cruz respirar sem uma SAF. O Santa Cruz é um clube endividado, é um clube que não tem dinheiro nem sequer para melhorar o estádio do Arruda na questão da ampliação e na questão estrutural. Nem que para 10 mil torcedores a mais o Santa Cruz não tem esse dinheiro. O Santa Cruz até um dia desse estava devendo salário atrasado. Poucos dias, é bem verdade, mas estava. Já demonstrou que ao longo desses 40 anos não tem como sobreviver, porque já entrou recursos muito altos no Santa Cruz e o problema não era esse. O problema era uma gestão profissional que parece que se teve em algum momento, a gente viu que caiu por terra. Exemplo, 2016 foi um dos anos que o Santa Cruz mais ganhou, né, financeiramente. Participação na Série A, Campeonato do Nordeste, foi campeão, campeão pernambucano, disputou Sul-Americana. Então, era um time que estava em alta e até chegou a ser líder da Série A nas primeiras rodadas. Só que até o Renatinho trouxe à tona, né, que depois de junho, ninguém pagou mais a ninguém. E aí a gente lembra que até grafite na época ajudava aqueles funcionários, né, que com cesta básica, com alguma coisa. E isso a gente mostra que o Santa Cruz subiu, mas foi feito algo sem sustentação. A gente vê que logo desmoronou. É tipo uma casa construída na beira-mar com areia da praia. E aí, quando vem a água, tudo vai por água abaixo. E tendo uma gestão profissional, que nem está previsto, um CT moderno, um estádio retrofit com a capacidade de 60 mil torcedores, uma arena multiuso, mais confortável, sem perder a característica do estádio raiz, investir na base, que a gente sabe que a base do Santa Cruz há anos que não revela um jogador que possa ser rentável para o clube. Eu acredito que o último, talvez, deve ter sido o Raniel, se teve outro, não me recordo agora. E assim, há quanto tempo, né, que o Santa Cruz não revela esses talentos? É deficitário a base, tem um CT que o Porto de Caruaru, por exemplo, tem um CT muito mais digno, muito mais profissional do que o Santa Cruz. E se não tiver a SAF, torcedor, não tem como esse clube sobreviver. Tem uma recuperação judicial batendo na porta, tem tudo isso acontecendo envolvendo o Santa Cruz. E é mais problemas do que solução. Então, só a solução é a SAF pagando, investindo, trazendo melhorias. E aí sim, o clube tendo uma gestão profissional, até tem um CEO, né, que é o Pedro Henriques, cuidando dessa situação. Então a gente vê que o Santa Cruz SAF, buscando ser SAF, a gente já vê uma condição muito mais profissional do que a gente via antes no modelo associativo. Então é essa a questão. Peço que você deixe o like aí, torcedor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque essa declaração é importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Fui!